E no primeiro dia após a eleição da mesa diretora, já tem deputado se despedindo da Assembleia Legislativa. 4 parlamentares vão assumir secretarias estaduais e abrem vagas para os suplentes. Um deles tem problemas com a justiça. Entre os que chegam agora está André Siciliano, do PT. Ele é ex-prefeito de Paracambi e réu em 2 ações movidas pelo Ministério Público. Ele é acusado de usar documento falso. O promotor afirma que André Siciliano tentou criminosamente ludibriar o Tribunal de Contas do Estado, encaminhando cópia de uma lei com redação falsificada. O novo deputado também está sendo acusado pelo Ministério Público de ter comprado móveis escolares sem licitação. As denúncias do Ministério Público já foram aceitas pela Justiça, em Paracambi. Mas depois que o deputado tomar posse, ele passará a ter foro privilegiado e o processo será encaminhado para o Tribunal de Justiça. André Siciliano diz que as acusações são perseguição política. O político não tem que se explicar, né? Só em estar se explicando é ruim. Mas a gente tem um momento oportuno de se defender, de ser notificado, e a gente vai passar por isso. 3 hospitais da Baixada Fluminense abandonados antes mesmo da inauguração. Ou seja, dinheiro público jogado fora. Este é o retrato do desperdício do dinheiro público na Baixada Fluminense. Um hospital que nunca foi inaugurado e já precisa de reforma. O prédio se tornou abrigo de morcegos. A sujeira toma conta dos corredores e das paredes. Para piorar a situação, vândalos destruíram os banheiros, as bancadas de mármore e até as janelas. Só faltava a instalação da parte elétrica para o imóvel ficar pronto, mas a empresa contratada pela Prefeitura de Paracambi abandonou a obra. Relatórios aos quais nossa equipe teve acesso mostram que a construtora interrompeu a obra porque parou de receber. A empresa embolsou R$1.200.000 de um total de R$1,5 milhão repassados pelo Ministério da Saúde ao município. A verba foi liberada através de um convênio assinado em 2003. O ano de 2012 começou de forma trágica para André. No começo do ano, foi desmontado um esquema milionário de corrupção do Detran de Paracambi, onde André chefiava um grupo criminoso através do presidente do posto do Detran, Ricardo Lorosa, amigo de André, colocado no cargo através de sua indicação. No Rio, 34 pessoas foram presas. A operação batizada de Direção Oposta. Operação policial no posto do Detran da Baixada Fluminense. Corrupção e fraudes. Que cobravam propina para liberar carteiras de motorista. O candidato pagava até R$4.000. O grupo apagava do sistema do Detran restrições para a circulação do veículo. 14 trabalhavam no mesmo posto na Baixada Fluminense. Os policiais chegaram ao posto do Detran em Paracambi logo de manhã cedo. Pesado, multas, transferência de veículos com pendências. Tudo era resolvido com a manipulação do banco de dados. Só aqui a polícia prendeu 15 funcionários, entre eles o chefe do posto. Ricardo Lorosa de Resende, responsável pelo posto, é apontado como líder da quadrilha. Nós vamos conversar agora com o deputado André Siciliano, do PT. Fernando, o deputado ficou surpreso com a prisão do seu indicado? Qual é a sua relação, o seu envolvimento com o Ricardo, que é acusado de ser um dos chefes dessa quadrilha? Bem, primeiro o Ricardo é um amigo pessoal. E hoje a revelação mais triste de todas. O senhor André Siciliano, deputado do PT do Rio de Janeiro, para quem ele confessou que trabalhou na campanha de 2010. Foram eles que deram dinheiro, corromperam este cidadão para ir à delegacia de polícia prestar queixa contra esses 2 companheiros do Partido da República. Nós já acionamos a Corregedoria de Polícia, porque há um policial envolvido neste caso,
Já entramos com queixa-crime contra esse cidadão e vamos, senhor presidente, representar contra o senhor André Siciliano, integrante do PT, se prestaram a dar dinheiro a um cidadão que participou de uma tentativa de macular a vida de 2 pessoas. Foi na casa do Alemão, era abril de 2012. Aí nós conversamos, ele me fez uma proposta, me pagava R$4.000 mensais, caso ele ganhasse, ele me daria um valor que um secretário ganha no município. Seria uma matrícula. Eu não seria secretário, eu iria ganhar a matrícula, não precisaria trabalhar, fornecer o material todo, entendeu? Me municiar de formações para mim trabalhar na prefeitura, levantando todas os contratos que tinham, tudo que estava sendo feito ali no momento, porque ele tinha noção de tudo, sabia tudo, entendeu? E aí foi assim que ele me trouxe uns documentos do Tribunal de Contas e ali tinha todos os contratos, ele anotou em todos eles o que ele queria que fosse investigado, ele fez uma marcação que era para mim levantar, depois ir até o Ministério Público, fazer uma denúncia na Polícia Federal e fui investigar algumas coisas. Ele me mandou na comunidade do Guandu, me lembro bem, foi uma situação muito perigosa, até uma segunda-feira. Eu passei lá porque lá tem um tráfico muito perigoso, mas eu tinha que passar porque lá dentro existia um areal. E ele queria que tirasse fotos para a gente vincular o prefeito àquilo ali, entendeu? Porque diz ele que é irregular e tudo, eu consegui chegar lá e fui abordado por um rapaz de nome Fio, que foi até muito educado, me tirou lá de dentro porque eu estava numa situação complicada, a minha vida estar em risco naquele momento ali. E esse rapaz me levou até o centro de Engenheiro Pedreira, mas mesmo assim eu tive que fazer denúncia na Polícia Federal e envolver o nome do prefeito de alguma maneira. Fiz, mas o fim apagou, apagou mesmo na minha frente e me devolveu. Existia uma coisa que eu percebi claramente: tudo e qualquer coisa que acontecesse diante da prefeitura, ele tentava fazer uma denúncia ou botar para criar um foco de noticiário que se virasse contra o prefeito. É uma maneira de você, entendeu, estar o tempo todo ali bombando o cara, dando a mídia em cima, e eles, como o cara é deputado, eles têm esse poder, da mídia estar ali junto com ele. Então é estratégia de política isso aqui. Eu fico vendo, é engraçado hoje pensar, eu tive que investigar deputado do Partido dos Trabalhadores, a pedido dele. Então assumiu a secretaria, o deputado Zaqueu, eu tive que levantar todos os funcionários. Isso já agora, quando o deputado assumiu na secretaria lá do governo, o jeito ele estava chateado que ele não recebeu vaga nenhuma da secretaria. Então ele mandou levantar todos. Eu tive que ir em Nova Iguaçu, uma enfermeira em Nova Iguaçu, deu a ficha toda da secretaria e dali eu fui puxando e fui buscando as pessoas, entendeu? E vendo quem era, se era afiliado ao partido, se não era. Coisa que eu estava um dia desse pensando que na hora eu não dei muito valor, eram os telefonemas que ele tinha, os contatos da delegacia de Japeri. E tudo era sobre o assassinato, né? Ele tinha um poder de decisão, de falar com a pessoa que no momento a gente está na campanha envolvido, a gente não percebe, não se liga naquele foco. Mas ele queria porque queria que o prefeito estivesse envolvido. Eu cansei por 2 vezes, eu estava dentro do carro, escutei ele falando: não, mas o prefeito, vocês têm que conseguir envolver o prefeito nessa situação. Só que a pessoa do outro lado, pelo modo, falou que não tinha como. Mas o tio do prefeito, eu estava do lado quando ele falou: não, o tio do prefeito vocês não podem tirar disso aí não. Sobre a polícia, porque eu fui torturado, eu fiquei pelado nas 5 horas numa sala, porque eu não podia falar o nome deles, entendeu? Eu fui na chefia de polícia, quando eu falei o nome deles, eles me botaram numa sala e me mandaram em casa num carro particular. Eu fui juntando essas coisas e fui vendo que os caras têm um poder aí na delegacia que é muito grande, é muito fácil.
para eles envolver ou tirar quem quer que seja. Ele encontrou com o Max várias vezes, mas ele não confiava no Max, nunca confiou. Ele falava que o Max, quando virava as costas, ele já sentia que traição vinha dali. Ele tinha medo do Max nesse sentido. Ele não confiava no Max. O Helder, candidato. O intuito dele é lançar o Helder. Já existia essa campanha difamatória, ele estava falando direto, porque ele falava que o deputado Zaqueu estava pegando tudo e não queria dividir nada com ninguém. E se ele falou comigo, se ele já tinha, ele está botando a mão em tudo e não quer dividir nada. E fez esse sentido porque, de repente, ele queria falar, senhor Cláudio ser preso, eu já sabia que ele ia ser preso. O deputado já comentou comigo, ele falou, Anderson, amanhã de manhã o Cláudio vai ser preso, eu vou estar lá para filmar. O deputado que me falou. Ele já tinha, pessoalmente a gente conversando, dentro do carro, nós fizemos uma caminhada num bairro, ele falou, amanhã de manhã ele vai ser preso, eu vou estar lá para filmar. Tanto é que ele estava realmente na hora e no local e filmou tudinho. Depois me mostrou a filmagem que fez. Se não determinou, ele tinha informações, e era sigiloso, mas ele tinha toda a informação. Ele sabia de tudo que acontecia na questão, eles passavam para ele. Assim, o chefe de investigação, rapaz, ele queria chegar pelo menos em segundo. Mas se ele chega em segundo, ele dizia que entrava. Como, eu não sei. Isso ele falava. Mas aí, como que vai se fazer? Apesar que ele já fez isso uma vez em Paracambi, né? De maneira nenhuma. Não vale a pena. E digo que as pessoas que... Ele falou, rapaz, meu erro na campanha foi que eu fiz uma campanha muito de leitura. Ele botou aquelas placas, né, dizendo tudo que... E o povo de Japeri não sabe ler. Isso ali foi muito claro. É um povo que tem baixo índice de alfabetização. Como é que eu vou conseguir fazer campanha ali? Por isso até eu acho que ele partiu para Paracambi de novo. Porque ele praticamente chamou o povo de burro, né? Falar com a mãe diaba? Como é que não foi não. Isso aí foi o seguinte. Na eleição passada, no sítio ali em Engenheiro Pedreira, e eu apoiava o André Siliano, o deputado André Siliano do PT. E tem lá um rapaz lá que ele é espírita, não, que eu tenho nada contra os espíritas. Jamais, até porque a gente respeitamos qualquer religião. E diz que tinha um rapaz lá que ele recebia uma entidade chamada Diaba. E que o André Siliano foi convidado para ir lá, para esse local, para conversar com essa diaba, para ajudar ele na eleição de Japeri. Me chamaram, eu falei, não vou não. E ele foi lá fazer um acordo com essa diaba para a eleição de Japeri. Então eu comecei a ver que o que interessava ele era o poder. Aí nós tivemos alguma desavença e tal, por causa disso eu falei, pô, aí já foge um pouco da minha maneira de fazer política. Por quê? Aliás, você disse que isso não é política. Não é política, né? Aliás, teve também aquela situação... É o André! É o André! É o André! É o André!